Bom dia, paz do Senhor Jesus. Lá em 1 Reis 18, a partir do 21, aliás, só o 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis ou pensareis entre dois pensamentos, ou ficarei em dois pensamentos divididos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, se você crê em Deus, segue Deus. Se você crê em Baal, que é o demônio, que é as coisas do mundo, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Ou seja, é sim, sim, não, não. Não fique em dois pensamentos. Porque esse povo na época, o povo de Israel, uma hora eles adoravam Deus, outra hora eles adoravam ídolos. Então eles ficavam divididos em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. E o profeta diz então: ou você vai seguir Deus, ou você vai seguir o mundo, as coisas do mundo. Então, sobre isso, amém por essa palavra. Sobre isso eu queria trazer para nós, principalmente para mim, esse pensamento, esse ficar em dois, um pé aqui, outro pé lá, né, sem decidir, ou em dúvida, ou inseguro. Então eu queria trazer para vocês essa palavra, que ela possa trazer solução, que ela possa trazer revelação para nós. Amém? A gente sabe algumas passagens que falam sobre obediência, sobre ouvir a voz do Senhor. Tem uma passagem lá em Lucas 10, 38, que é bem conhecida, sobre Marta e Maria, né? Que é até piada, Marta, e Jesus fala para ela. Então, quando Jesus entrou na vida deles, na casa deles, ou seja, o Espírito Santo entra na sua vida, você fica com 1000 pensamentos, pensando em várias coisas, né? Principalmente o paulistano é assim, né? Está sempre ocupado, cheio de afazeres. E o Espírito Santo diz: se aquieta, fica um pouco em silêncio, ouve a minha voz. Então a Maria, ela fez a melhor parte, ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor. E aí o Senhor dá uma direção para ela. E Marta não, Marta também queria servir, também queria ajudar, mas da sua maneira. A Marta tinha uma maneira de agir, e quando Jesus entra na vida dela, ela não quer mudar. Não é assim? O ser humano não é assim? Ah, não, eu penso assim, eu acho assim. Esses dias conversando com pessoas da família, eu falei: não, mas não é assim. Eu falei: mas não está escrito aqui na Bíblia? A Bíblia está dizendo, a gente estava discutindo sobre o assunto de Maria, né? Que Maria teve filhos, teve 5 homens, 3 mulheres, e nós estávamos discutindo sobre isso. E a Bíblia fala que Maria não teve relação com José, que era o seu marido, até que Jesus nasceu. E eu conversando com a pessoa, falei: mas está aqui na Bíblia, ó, né? Em Mateus 2, Mateus 1, parece, Mateus 1 fala sobre isso. Então eu queria trazer para nós esse entendimento. Tem outras passagens, por exemplo, que em Êxodo, por exemplo, Êxodo, o povo está no deserto, né? Êxodo 40, o povo está no deserto e eles não têm, estão ali, não tem como se locomover, eles não têm para onde dirigir. Então Deus manda uma nuvem para dirigi-los, né? Para dar direção para eles. Uma nuvem que os protegia, que os guiavam, e depois um fogo e os conduzia. E eles, quando a nuvem parava, eles paravam, quando a nuvem andava, eles andavam. Então eles seguiam o Espírito Santo, eles seguiam Deus, que aquela nuvem representava o próprio Deus, e eles não tinham opção, eles tinham que seguir. Então, eles no deserto ali, aquela nuvem protegia ele. Quando era hora de levantar acampamento, a nuvem andava e eles andavam também. Isto era obediência.
E eles também não tinham outra alternativa, não ficavam no deserto ou acompanhavam a nuvem. Então assim, Deus ele, quando ele entra na nossa vida, quando o Espírito entra na nossa vida, muitas vezes nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos paradigmas, nós temos aquelas coisas que fomos ensinados nas igrejas, pelos nossos familiares, e o Espírito Santo está falando assim, para um pouquinho, respira fundo, e olha o que eu estou trazendo para você, olha o que eu estou querendo te revelar, não tem nada a ver com o que você sabe. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela falou assim para mim, quando você nasceu eu já sabia tudo, né? Na inocência dela, na ignorância dela, quando você nasceu eu já sabia tudo. E ela falava assim, vocês têm só Jesus, eu tenho Maria, eu tenho a avó Rosa, eu tenho o santo e os anjos. Então assim, hoje ela já mudou muito, já tem mudado muito. Mas por quê? Porque quer ser sábio demais, não tem humildade. Não tem humildade. Esses que seguem, por exemplo, os padres, que seguem, não dizendo que o padre está errado, que o pastor está certo, não, mas que seguem alguma coisa que não está na Bíblia, que não existe na Bíblia, coisas, né? Onde que está escrito na Bíblia, por exemplo, que Maria ela intercede? Onde que está escrito na Bíblia? Não existe, né? Onde está escrito na Bíblia, por exemplo, que Maria é o outro Consolador? Não existe. Porque o Consolador é Jesus que está no céu, que intercede por nós com o Pai, e o Espírito Santo que está em nós, aquele que recebe Jesus, tem o Espírito Santo. Então os Consoladores, os que intercedem por nós, é Jesus Cristo que está no céu e o Espírito Santo que está naquele que crê. Então, muitas vezes, nós perdemos a bênção, nós perdemos a paz, nós tomamos atitudes erradas, porque nós queremos ouvir a nós mesmos ou o mundo. Por exemplo, eu estou querendo trocar meu carro. E então eu orei a Deus, falei, Senhor, dá sabedoria, Senhor, para ver se está na hora, se eu deixo esperar mais o tempo. Mas vem um pensamento no meu coração, mas eu já tenho carro, eu já tenho dinheiro para pagar a diferença, eu já tenho o valor, eu já tenho a concessionária ligando para mim e falando, vem aqui buscar seu carro e tal. Mas eu estou relutando. Por quê? Porque eu também fiz milhares de coisas erradas e faço ainda, né? Então o que eu estou trazendo para você serve primeiro para mim mudar os meus hábitos, mudar as minhas manias, de falar, não, eu acho que está na hora, eu vou fazer isso. E aí você age com as coisas que você vê, você age com a sabedoria que você acha que tem, mas o Espírito Santo ele quer trazer para você, para que você venha agir das coisas da maneira que Deus quer, do jeito que Deus quer, porque aí você não vai dar a cabeçada. Não é assim? Às vezes uma moça tá pedindo, orando para ter um marido, para ter filhos, enfim, e é o primeiro que aparece e fala, não, é esse aí, mas Deus falou no seu coração que é esse, só porque ele é bonitinho, só porque entendeu? Então, por homem também. Então, eu queria que você meditasse nisso, que você pudesse deixar nas mãos do Senhor, que o Senhor tome as rédeas da sua vida. E aí você vai ver como vai ser diferente. E eu também vou aprender. Amém? Fica na paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.